Pronto, está gravando, tá bom? E aí a gente vai começar, tá? Gente, boa noite a todos, tá ok? Como todos, acho que já todos me conhecem, eu sou o professor Davi Almeida, tá? Juntamente com o Hamilton, a gente coordena o curso de especialização em atendimento educacional especializado, ok? Tá? Como todos já estão cientes também, tá? A gente está na última etapa do curso, tá? Então o curso está caminhando para ser concluído, ok? Então, a gente está chegando nesse último momento, né? Que é justamente o momento da conclusão dos trabalhos de conclusão de curso e a apresentação dos trabalhos nos seminários, tá? Óbvio que aqueles que não conseguirem terminar o TCC ou aqueles que tiverem disciplinas pendentes terão um período de prorrogação de 3 meses, como eu já falei anteriormente, ok? E aí, consequentemente, né, o formulário de prorrogação ele já está disponível, tá? Nessa última disciplina, que é a disciplina justamente de trabalho de conclusão de curso, ok? Então, todos aqueles, tá? Deixa eu só silenciar aqui rapidamente. Tá? Então, todos aqueles, tá, que tiverem pendências de disciplinas ou não conseguirem terminar dentro do prazo o trabalho de conclusão de curso, devem solicitar a prorrogação, devem preencher o formulário que está disponível lá na disciplina Trabalho de Conclusão e Seminário Integrador. Tá? Eu vou até mostrar aqui para todos, apresentar para vocês, para que vocês não tenham dúvidas, ok? Tá? Então, vou voltar aqui ao Moodle, né, para apresentar todas essas questões, ok? Então, no Moodle, tá, vocês concluíram a disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica, tá? E a última disciplina, que é justamente a Trabalho de Conclusão de Curso, vocês têm acesso a ela, né, a disciplina, sem nenhum problema pelo Moodle também. Então, a disciplina é essa, Trabalho de Conclusão de Curso, Seminário Integrador, turma 2025, tá? Então, quando você entra nessa disciplina, você tem a estrutura dela, que é uma estrutura que a gente, por exemplo, replicou desde a turma de 2023, tanto é que vocês vão encontrar, por exemplo, o vídeo, né? O vídeo de apresentação é feito pelo professor Renato, na época, né, era o professor Renato, então a gente continuou aproveitando, né, o vídeo de apresentação do professor Renato, e a estrutura, né, da disciplina ela veio se adaptando ao longo dos processos, ao longo da turma de 2023, ao longo da turma de 2024 e também na turma de 2025. Algumas alterações foram ocorrendo ao longo do processo. Deixa eu mudar minha internet aqui, porque minha internet está com um problema, então vou sair aqui, vou entrar. Só um minuto, o professor Davi já retorna, o professor trocar a internet e ele continua a apresentação. Pronto, só um minutinho, gente, que eu estou com um probleminha aqui na internet, mas eu acho que eu vou conseguir resolver esse problema agora, entendeu? Então, deixa eu voltar aqui a projetar a disciplina para que a gente possa continuar aqui, entendeu, na apresentação, ok? Então, a gente está aqui na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, tá? E, consequentemente, aqui na disciplina vocês têm as informações básicas, essenciais e os objetivos dessa disciplina, ok? Ela é organizada por mim, né? Eu que organizo a disciplina, então tudo que vai acontecer aqui em relação ao cadastro do trabalho de conclusão de curso, tudo isso vai ser feito por mim, pelo professor Davi, juntamente com a minha equipe, a gente está organizando todos esses processos. Aqui vocês têm o guia,
Aí aqui vocês têm o vídeo de apresentação com o professor Renato, a gente manteve o mesmo padrão. Aqui o guia também, né, que trata basicamente dessas questões, desses objetivos, que é justamente a construção do artigo científico. Aqui vocês têm algumas dicas, né, sobre os artigos, né, sobre o artigo, como escrever, o que é o artigo e outras questões mais, tá? Então, vocês têm essas dicas aqui, tem videoaulas, que também foram videoaulas que o professor Renato tinha gravado, então a gente manteve esse padrão. Só um minutinho que eu estou permitindo aqui o pessoal entrar, entendeu? O pessoal está chegando, então a gente está autorizando aqui a entrada de todo mundo, tá bom? Às vezes, quando eu saio aqui da tela e volto aqui, mais é rápido. Então, voltando aqui, um Moodle novamente, tá? Então, aqui vocês têm as videoaulas, e também essas informações contribuem, né, junto com a disciplina da professora Mônica, que vocês acabaram de encerrar, para a construção do artigo, do TCC. Aqui vocês têm o template desse artigo. O que é importante no template é justamente a estrutura do cabeçalho e as notas de rodapé que vocês vão encontrar nesse modelo, que são de suma importância para que vocês coloquem no trabalho de vocês ou no artigo de vocês. Observem, gente, o artigo não tem capa, tá? Ele tem o quê? Ele tem um cabeçalho, tá? E tem notas de rodapé informando sobre o autor e o orientador, né, do artigo, ok? E essas informações são obrigatórias, devem constar no artigo, tá bom? Então, todos vocês precisam seguir esse modelo. Por quê? Porque é uma exigência do repositório da Biblioteca da UFESA, certo? Então, desde 2024, né, 2024/2025, né, todos os trabalhos de pós-graduação, tanto de graduação como pós-graduação, devem ser depositados no repositório da biblioteca, para que o aluno tenha direito ao certificado ou ao diploma, ok? Então, todos vocês, quando terminarem as apresentações dos artigos, precisam fazer o procedimento de depósito do artigo na biblioteca, no repositório da biblioteca, ok? Isso é obrigatório. Sem esse depósito, vocês não recebem o certificado. Todo mundo está ciente da informação, ok? Beleza? Deixa eu só permitir que o pessoal entrar aqui novamente. Bom, pronto, continuando, tá? Então, é necessário que vocês sigam o modelo do template. Ah, professor, onde é que está o modelo? O modelo está aqui na disciplina, na segunda semana, na primeira semana, tá? Entendeu? Que traz algumas informações sobre o artigo, vocês encontram o template, né, que é de suma importância para que vocês possam organizar o trabalho de vocês de acordo com esse template, principalmente levando em consideração o cabeçalho, né, e levando em consideração as notas de rodapé, com as informações do autor e do orientador, tá bom? Então, é de suma importância que vocês façam isso. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou projetar rapidamente aqui o template, né, para que vocês possam verificar, entendeu? Certo? Esse template aqui, ele está até com um probleminha aqui que eu preciso corrigir. Deixa eu pedir aqui só um minuto. Eu já corrijo. É Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação. Pronto. Vou até alterar o template ali. Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação. Deixa eu projetar aqui. Diga, meu querido Emerson. Estamos vendo só a tela do Moodle, não o template. O template eu vou projetar aqui, porque eu estava corrigindo ele, entendeu? Porque ele estava com a informação equivocada aqui. Vocês conseguem ver o template? Isso. Tá, pronto. Então, observe, esse cabeçalho aqui, padrão, tá? Isso aqui é padrão, deve estar em todos os artigos de conclusão de curso, tá? Universidade Federal Rural do Semiárido, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Núcleo de Educação à Distância, Curso de Especialização em Atendimento Educacional Especializado, Trabalho de Conclusão de Curso, Ano do Trabalho de Conclusão 2026, Título e Subtítulo do Trabalho, Título e Subtítulo em Língua Estrangeira. Depois, o nome do autor, em seguida, o nome do professor orientador.
E, consequentemente, notas de rodapés, entendeu? Indicando todo o procedimento. Vocês têm uma nota de rodapé no título, observe que tem uma nota de rodapé no título, que diz o seguinte: trabalho de conclusão de curso apresentado e defendido para a especialização em atendimento educacional especializado. Aí a data que é a data da apresentação de vocês, que pode ser dia 26 de agosto, 27 de agosto, 28 de agosto, de acordo com o calendário que ainda vai ser disponibilizado das apresentações, tá ok? Caso o aluno peça prorrogação, então a data em que ele vai apresentar o trabalho dele, que pode ser em setembro, outubro ou novembro, tá? Que é a data limite. Depois, né, o orientando, né, do curso, e aí as informações do orientando, e, por fim, né, as informações do professor orientador, entendeu? Ou da professora orientadora. Então, esse modelo aqui, tá? Ele tem que estar presente em todos os trabalhos, em todos os artigos de conclusão de curso, para que ele possa ser aceito pela biblioteca. Ok? Então, todos vocês precisam colocar o trabalho de vocês de acordo com esse modelo. Certo? Alguma dúvida, gente? Tá? Alguma questão? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Entendeu? Senão, a gente continua. Tá? Qualquer coisa... Diga, Remson, meu querido. Só para deixar claro, algumas pessoas foram entrando, ao contrário de outras especializações e ao contrário de mestrado, doutorado, e que faz uma monografia, aquela monografia com capa, folha de rosto, agradecimento, todos aqueles elementos pré-textuais, todos os apêndices. Nosso trabalho de conclusão de curso é no formato de um artigo. Artigo do jeito como vocês encontram numa revista, como encontram na internet. É introdução, método, resultado, discussão, conclusões. Não tem aqueles elementos todos de uma monografia. Sara, você levantou a mão, Sara? Sim, professor. Eu ia perguntar se fosse o caso da gente... se a gente quisesse publicar o artigo, eu posso tirar do template da UFES e colocar no template da revista e não tem problema? Sem nenhum problema. Você pode fazer isso sem nenhum problema. Assim. Isso. Tá. O grande problema aqui, para você, por exemplo, concluir o curso, é que para depositar na biblioteca, tem que estar no template da biblioteca. Ok? Então, para, por exemplo, concluir o curso, você precisa depositar no repositório da biblioteca. Para que o repositório aceite o seu trabalho, precisa estar de acordo com esse template, de acordo com essa configuração. Ok, Sara? Deu para entender? Tá? Observem, tá? O template também traz o resumo e o abstract, né? No caso, geralmente, é a língua inglesa que a gente usa comumente. Tá? Então, resumo em língua vernácula, né? O português, o nosso, a língua mãe, a língua matriz, e a língua estrangeira, né, geralmente um abstract em inglês. Então, observem que esse padrão aqui, ele deve ser mantido, entendeu? Tá? Geralmente, a língua... Eu creio que a biblioteca pode aceitar língua espanhola ou francês, entendeu? Mas a gente verifica isso. Viu, Cíntia? Eu acho que foi você que perguntou, né? A língua estrangeira tem que ser inglês? Geralmente é o que a gente usa, né? Geralmente é o que a biblioteca também pede, mas eu creio que pode ser também utilizado talvez o francês ou o espanhol, entendeu? Mas aí eu confirmo com o pessoal da biblioteca sem nenhum problema, tá? Gente, esse número de páginas, eu já tinha informado anteriormente para vocês, fica entre 20 e 25 com todos os elementos, tá? Referências bibliográficas, tudo que vocês possam imaginar. Então, o artigo ele tem que estar completo, com no máximo 25 páginas. Não pode ultrapassar esse número, ok? Tá? Se ultrapassar, aí conversem com o orientador de vocês para enxugar um pouco o artigo sem nenhum problema, entendeu? Tá? Mas entre 20 e 25 dá para você fazer um trabalho que não é um trabalho superficial, é um trabalho com substância, né, de pesquisa, e pode, né, apresentá-lo sem nenhum problema. Michele, você levantou a mão? Sim, boa noite a todos. Davi, informação sobre quem está devendo disciplina e como é que fica? A gente vai cursar só um antes? minutinho,
Só um minutinho que eu vou explicar também, tá bom? Tá bom, Vou ok. na sequência aqui, tá? Alguma questão ainda sobre o template, gente, tá? Então, eu vou tirar o template, tá? E vou continuar aqui a apresentação lá na página do Moodle. Vou voltar lá para a página do Moodle, ok? Diga, Antônio, você levantou a mão? Sim, boa noite. Boa noite. É só com relação à dúvida, com relação ao orientador, né? Sim. Eu ainda não tenho. Bem, Antônio, faça o seguinte, manda um e-mail para mim, entendeu? Vou deixar o meu e-mail aqui no chat. Mande um e-mail para mim, que aí eu vou indicar para você alguns professores, tá? Para que você entre em contato com eles, para que você possa ver a questão da orientação, entendeu? Ok? Tá? Que é algo de imediato, urgente, entendeu? Urgentíssimo. Na verdade, porque vocês só têm 1 mês e 20 dias para terminar o artigo. Entendeu? A gente tem atualmente praticamente 1 mês e 20 dias para terminar o artigo. Entendeu? Tá? Sem pedir prorrogação, óbvio. Se pedir prorrogação, aí vocês têm mais 3 meses para frente. Aí eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante. Então, deixa eu tirar o template aqui, ok? Tirar o template e vou projetar novamente o Moodle para que a gente volte a fazer as explicações necessárias em relação às outras questões, ok? Então, deixa eu colocar aqui novamente o Moodle para que todos vocês possam acompanhar. Vamos lá. Pronto, então acho que vocês estão vendo o Moodle, certo? Ok? Voltamos aqui para o Moodle, tá? Então, o template, como eu disse, está aqui na primeira semana. Na segunda semana, tem algo muito importante, são dicas sobre o problema do plágio. Gente, plágio, qualquer tipo de plágio, o que foi identificado em qualquer tipo de artigo, a nota é 0. Certo? Então, façam o trabalho e façam as referências, né, de todas as informações que vocês utilizam no artigo de vocês. Não usem IA, não usem absolutamente ChatGPT, não usem absolutamente nada, entendeu? Que possa prejudicar vocês. É porque a gente não é prejudicado, né? Quem é prejudicado é o próprio aluno, que vai tirar 0 e não vai concluir o curso. Tá? Então, plágio, tá, é completamente, entendeu? Não aceito. Entendeu? Tá? Então, qualquer tipo de plágio, todos os professores orientadores estão informados de que plágio, né, o trabalho ele vai ser cancelado, ele não vai ser aceito e o aluno vai tirar nota 0. Tá bom? Então, reforçando aqui, então a gente tem uma aula aqui exclusiva sobre isso, né? Eu pedi para o professor Renato gravar, e a gente tem a aula aqui também em PDF para que vocês possam se orientar. Ok? Vamos lá. Michele, né, perguntou sobre as disciplinas pendentes. Michele, o primeiro passo, né, é a solicitação da prorrogação. Então, todos aqueles que têm disciplinas pendentes, lembrando mais uma vez, no máximo até 3 disciplinas. Passou de 3 disciplinas, a matrícula do aluno será cancelada. Entendeu? Ah, professor, eu tenho 4 disciplinas pendentes. Lamento muito, mas você vai ter que começar o curso todo novamente. Você não vai poder fazer a prorrogação. Tá bom? Então, a prorrogação, o limite da prorrogação é, no máximo, 3 meses. E ele comporta, no máximo, até 3 disciplinas para serem recuperadas. Tá? Então, essa informação está muito clara logo aqui, entendeu? No começo da disciplina. Essa informação também está na sala da coordenação, entendeu? E essa informação também passei para vocês no nosso início do curso, lá atrás, entendeu? Eu tenho até o vídeo gravado, entendeu? Como prova, como testemunho. Tá? Então, observem, tá? Aqueles que ultrapassaram o limite de 3 disciplinas pendentes terão as suas matrículas canceladas. Tá? Mais uma vez, lembrando a todos, ok? E aqueles que estão com 1, 2, no máximo 3 disciplinas pendentes, precisam preencher o formulário de solicitação de prorrogação. Gente, nesse formulário, vocês vão encontrar as disciplinas, que vocês podem selecionar até 3, e também tem a pergunta sobre a prorrogação do TCC, entendeu? Aí, professor, eu preciso prorrogar o TCC, já que eu tenho disciplina pendente? Não obrigatoriamente. Uma coisa, muitas vezes, não tem nada a ver com a outra. Você, por exemplo, você pode ter
a disciplina de atendimento educacional especializado, que é uma disciplina do semestre passado, que você não conseguiu concluir, você está pendente nela, mas você concluiu todas as outras, e você, por exemplo, está concluindo seu TCC. Não tem problema, faça a apresentação do seu TCC no seminário, e aí, em setembro, você vai repor, entendeu, a disciplina de atendimento educacional especializado e vai concluir o seu curso sem nenhum problema, tá bom? Agora, lembrando, tá? Se apresentar o TCC e não concluir as disciplinas pendentes, o aluno não termina o curso, ok? Vale lembrar exclusivamente a todos, e aí ressaltando mais uma vez, tá? Que o TCC, ele compõe parcialmente a nota de vocês, entendeu? Isso está bem claro no termo de conclusão, né, que os professores vão assinar, entendeu? O termo de conclusão, que eu vou mostrar para todos vocês daqui a pouco, que os orientadores devem preencher e assinar, né, para comprovar que o aluno terminou o trabalho de conclusão de curso, que o aluno concluiu, né, essa etapa final, que é o TCC. No termo de conclusão, vocês vão encontrar claramente informando, né, que a conclusão do TCC ela contribui parcialmente para o processo de formação do curso. Ou seja, se você apresentou o TCC, mas tem disciplinas pendentes, e o curso terminou, você não vai concluir o curso e você não vai ter direito ao certificado. Você só terá o direito ao certificado se você repor essas disciplinas pendentes e apresentar o seu TCC, entendeu? Sem nenhum problema. Alguém levantou a mão? Não, né? Alguma dúvida? Então, continuando aqui, tá? Então, quem tem disciplina pendente precisa fazer a solicitação de prorrogação. Quem não conseguiu desenvolver o TCC, professor, eu também sou doutorando, estou terminando minha tese, não consegui escrever o artigo, peça prorrogação, entendeu? Peça prorrogação do curso, que você terá direito a mais 3 meses, setembro, outubro e novembro. A prorrogação, gente, tá? Qual é a data limite da prorrogação? 30 de novembro de 2026. 30 de novembro de 2026, o curso se encerra completamente. Ok? E aí, óbvio, né? Somente casos excepcionais é que podem ter mais uma prorrogação de 3 meses. No caso, por exemplo, a mulher gestante, segundo a lei, né, que é uma lei muito atual, que é uma lei de 2025, né, as mulheres gestantes têm direito a 6 meses de prorrogação. Então, elas terão os 3 meses que o curso oferece, normalmente, de prorrogação, e terão direito a mais 3 meses. Entendeu? Aí vão completar os 6 meses que a lei, né, permite, que a lei autoriza, que a legislação autoriza que ela tenha a prorrogação. Ok? 180 dias. Certo? Então, o caso dela é um caso excepcional, resguardado por lei. Não existem outros casos, né, que a lei abrange, que a legislação abrange. Então, o que vocês têm, de fato, que é o curso que oportuniza isso, vocês têm 3 meses de prorrogação, ok? Então, setembro, outubro e novembro. 30 de novembro, o curso se encerra. Bom? Alguma questão, alguma dúvida? Estamos prosseguindo aqui. Então, todos aqueles... Noite. Opa, boa noite, minha querida. Desculpe, diga, Patrícia. No caso, eu estou com a disciplina, né? Que você viu, acho, né? Sim, você já pediu a solicitação? Não. Estou vendo agora que tem que pedir. Aí, no caso, como eu reprovei nessa disciplina, eu defendo o TCC agora, mas não recebo o certificado, ou eu só posso defender o TCC depois que terminar essa disciplina? Não, você, por exemplo, se o seu TCC estiver pronto, você pode apresentar ele sem nenhum problema, agora, em agosto. E aí você conclui a disciplina que você está pendente em setembro, entendeu? Sem nenhum problema. Entendi. Ok? Certo? Entendi. E aí você vai receber o seu certificado talvez no segundo lote, entendeu? E o primeiro lote vai ser das pessoas que concluíram o curso com todas as disciplinas e o TCC em agosto. Aí a gente vai gerar o primeiro lote, que deve ser em setembro. A gente pega toda a documentação do pessoal e encaminha para a PPG, para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para eles emitirem os certificados, entendeu? Então,
Caso você, por exemplo, conclua somente em setembro, aí você entra num segundo lote, né, que deve ser gerado em outubro, né, e encaminhado para o próprio PPG. Entendi. Tá certo. Mas não tem problema, você pode defender seu TCC agora em agosto e conclui a disciplina pendente em setembro, e aí você recebe seu certificado sem nenhum problema. Pronto, tá certo. Já posso pedir a prorrogação, né? Isso, da disciplina somente. Sim, entendeu? certo. Tá ok, obrigada. De nada. Benedita, minha querida, você levantou a mão? Benedita, levantou a mão. Temos duas pessoas aqui com a mãozinha. Oi, minha querida, diga. É só formulário de prorrogação, né, professor? Minha querida, o seu áudio está muito ruim, está cortando, eu não consegui ouvir. Você pode repetir? Formulários de prorrogação de disciplinas. O seu áudio ele tá cortando, entendeu? Eu vou escrever. Pronto, escreva. Ah. Entendeu? Escreva. Bem, gente, rapidamente, deixa eu só colocar aqui o meu computador para carregar, só um minuto, por favor. Pronto, voltando aqui, já que eu coloquei o computador para carregar, a Jaqueline também levantou a mão. Jaqueline, por favor. Oi, boa noite, professor Davi. Boa noite, minha querida. Eu quero saber o que é disciplina pendente. O que é isso? É disciplina reprovada ou disciplina que o aluno deixou de fazer? Não entendi. Tanto faz, minha querida. Ela pode ser uma disciplina reprovada ou uma disciplina que o aluno deixou de fazer. Tanto se ele deixar de fazer, ele vai ficar reprovado, como ele reprovado, vai dar no mesmo, né? No histórico vai aparecer como reprovado, entendeu? Aí ele se torna uma disciplina pendente, entendeu? Ok? Tem uma pergunta aqui do Manuel. Jaqueline, você tem mais alguma pergunta? Oi? Não. Não? Tem uma pergunta aqui do Manuel, gente, tá? Que é o seguinte. Davi, sobre a emissão de certificado para quem concluir em agosto, ainda é emitido esse ano? Manuel, é o seguinte, eu ia deixar essa questão para mais adiante, mas eu vou logo falar aqui e dar a real para todos vocês, entendeu? Todos vocês sabem que a universidade ela está com os técnicos, os servidores técnicos administrativos em greve, certo? Então, essa greve ela começou, se eu não me engano, foi em fevereiro, foi março para fevereiro, a greve começou, entendeu? E essa greve ela vem afetando todos os setores da universidade, principalmente administrativamente falando. Os professores não estão em greve, entendeu? Mas a universidade ela não funciona somente com os professores, certo? A gente tem os professores e tem os técnicos, né, que fazem inúmeras atividades para manter também a universidade funcionando. E uma delas, né, por exemplo, a biblioteca, a emissão dos certificados e outras questões, entendeu? Então, Manuel, é o seguinte, se a greve ela continuar no mês de julho, se ela continuar em agosto, provavelmente vocês não receberão o certificado assim que vocês concluírem, entendeu? Por quê? Porque a Universidade Federal Rural do Semiárido, ela ainda está implantando os certificados digitais, entendeu? Então, esse procedimento ainda está em andamento, né, porque tem que construir, entendeu? Todo o procedimento, né, de certificação, que isso ainda não está pronto, justamente os algoritmos necessários, né, para certificarem os diplomas e os certificados. Isso já acontece na graduação, mas na pós-graduação, essa situação
essa migração, né? Está ocorrendo uma migração dos certificados emitidos, né, fisicamente para os certificados que vão ser emitidos virtualmente, digitalmente, né, futuramente. Então, na verdade, a universidade está em transição para implantar todo esse sistema. Tá? Então, a gente ainda não tem os certificados digitais, entendeu? Eu achava, né, que era possível, na turma de vocês, a gente já ter disponível esse serviço. Mas com a greve dos servidores, tá, muita coisa está paralisada na universidade, então a gente também tem esse problema, né, justamente de implantar esses certificados digitais, né, também está paralisado, né, inúmeras ações em relação a isso também estão paralisadas. Então, Manuel, tudo indica, se a greve continuar, entendeu? Os certificados de vocês só vão sair quando a greve acabar. Entendeu? Só a gente vai ter que esperar o término da greve, a normalização de todos os serviços, para que a gente possa encaminhar a emissão dos certificados de vocês. Entendeu? Então, eu já deixo todos avisados que isso é um problema. Lamento muito, entendeu? Esse problema, mas é um problema que foge completamente, entendeu? As nossas ações, as nossas... o que a gente pode fazer, né? As nossas atribuições e outras questões mais, entendeu? Então, isso pode acontecer, viu, Manuel? Então, aqui, só respondendo a pergunta da Benedita. Davi, gostaria de saber se o formulário já está aberto para pedir prorrogação das disciplinas. Sim, viu, Benedito? O formulário já está aberto, então vocês já podem acessar o formulário aqui, entendeu? Diretamente aqui no Moodle, na disciplina, como eu disse para vocês, entendeu? A disciplina de trabalho de conclusão de curso e seminário integrador, entendeu? Basta vocês virem aqui, ó, solicitação de prorrogação de curso. Você clica aqui na solicitação de prorrogação de curso, ele vai encaminhar você, entendeu, para o formulário. O formulário é muito simples. Você vai inserir, né, o seu nome, a matrícula, vai responder que sim, né, quer prorrogar o curso, entendeu? Basta você clicar aqui, entendeu, que você é direcionado para a página do formulário. Então, está aqui o formulário é muito simples de ser preenchido, você preenche o e-mail, coloca aqui, entendeu, sim, quero realizar a solicitação de prorrogação, o seu nome, a matrícula, as disciplinas estão aqui, você escolhe no máximo 3 disciplinas, né? Observe, entendeu? Se você marcar 4, ele não permite, ó. Veja, só é possível escolher no máximo 3, então você escolhe suas 3 disciplinas, realizar a prorrogação do TCC, se você achar que precisa da prorrogação do TCC, você marca sim. Se você achar que não precisa e consegue defender o TCC em agosto, apresentar o TCC em agosto, você coloca não, e você seleciona somente as disciplinas que estão pendentes, as disciplinas que você reprovou e que você vai precisar repor. Então, o formulário é muito simples, tá? E aí, com base nesse formulário, a gente vai checar as informações e, consequentemente, vai elaborar o calendário de reposição de todas as disciplinas, tá ok? Alguma questão, gente? Alguma dúvida em relação ainda a esse formulário de prorrogação? Alguma dúvida? O formulário já está aberto, já está disponível, muitos já preencheram, e aqueles que ainda não preencheram podem preencher sem nenhum problema, tá bom? Certo? Deixa eu ver só uma outra questão aqui que o professora, né, colocou aqui. Como funcionará a questão das disciplinas? Eu não entendi muito bem. Você está falando das disciplinas de recuperação, de reposição? Quando podemos pagar as disciplinas pendentes? Pronto, como eu disse, vocês vão pagar entre setembro e novembro. Vai ser montado um calendário, entendeu? O calendário vai ser disponível para todos, vai estar disponível também no Moodle, tá? E esse calendário sai em meados de julho, né? E a prorrogação começa em setembro. Então, vocês vão ter as datas das disciplinas, tudo bem organizado, vai aparecer para vocês tudo no Moodle, para que vocês possam fazer a disciplina novamente, entendeu? Então, todas as disciplinas, né, estarão lá disponíveis para vocês novamente. Gerard, você levantou a mão, abaixou a mão, já deu para resolver o seu problema? Ou você ainda está com dúvida? Tá? Não, eu fiz uma pergunta, mas
que você estava falando sobre a questão, né, da greve, que é essa pergunta que eu fiz, mas a gente pode receber uma declaração que concluímos o curso ou tem que esperar? Não, a declaração, ela basta você solicitar que a gente emite, entendeu? Ah, entendi. A Interessante. declaração não tem problema, porque a declaração somos nós mesmos, lá do Núcleo de Educação, que emitimos a declaração, então não tem problema. Entendi. Eu como coordenador do núcleo, eu assino e tá tudo certo, entendeu? Beleza, com a declaração já facilita. Entendeu? A gente não tem como emitir o certificado, porque quem faz isso é a própria EPG, entendeu? Então, a gente não tem essa autonomia, ok? Ok, obrigado, professor. De nada. Então, Cíntia, quem pedir prorrogação de TCC pode escolher o dia em que vai apresentar? Não pode escolher, Cíntia. O que vai acontecer? Vai ter um calendário, entendeu? Também da prorrogação de TCC para as apresentações. Geralmente, o que acontece? As apresentações dos TCCs nas prorrogações ocorrem nas últimas semanas de cada mês. Então, na última semana de setembro, a gente agenda, entendeu? Aqueles que conseguiram concluir o TCC durante a prorrogação no mês de setembro, a gente agenda as apresentações na última semana de setembro. Última semana de outubro, do mesmo jeito. E última semana de novembro, do mesmo jeito. Caso, aí são casos excepcionais. Professor, eu consegui entregar meu TCC no último dia, 30 de novembro, segunda-feira, às 23 horas, né? Quase virando a meia-noite. Ok, não tem problema. A gente vai agendar a sua apresentação para a primeira semana de setembro. Desculpe, de dezembro, entendeu? Caso isso ocorra. Então, a gente ainda abre uma exceção para as apresentações, tá? E essa exceção ela pode ocorrer nesse caso, né? O aluno, por exemplo, entregou no último dia, que é o dia 30 de novembro de 2026, a gente abre uma exceção para ele e ele faz a apresentação do TCC dele na primeira semana de dezembro, entendeu? Com muito amor no coração, os professores se disponibilizam na primeira semana de dezembro para assistir às apresentações desses alunos, entendeu? Dos retardatários, tá? Ok? Certo? Então, são casos excepcionais. Isso ainda é possível de ocorrer, tá? Vou voltar aqui ao Moodle, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Está cheio de perguntas aqui no chat, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Então, pronto, deixa eu ver aqui. Certificado tem que ir buscar em Mossoró? Não, gente. Quando vocês forem preencher, a gente vai ter uma outra reunião em julho, tá? Com mais informações para que todos possam se orientar. Quando vocês concluírem, né, o curso, vocês vão ter que preencher um formulário de solicitação de TCC. No formulário da solicitação de TCC, você vai indicar se você quer receber o certificado no campus de Mossoró ou quer que a gente envie pelos correios. Ok? Então, observe, tá? Tem duas opções para receber os certificados. Uma, a gente envia pelos correios, e aí você preenche o formulário com o endereço correto da sua residência, tá? E, consequentemente, a gente envia pelos correios, ou você pode vir buscar, entendeu? Aqui em Mossoró, o seu certificado, entendeu? Então, tem essas duas opções, viu, Patrícia? Tá? Certo? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Boa noite, professor Davi. Gostaria de saber até quando pode pedir a prorrogação do curso, né, para concluir o artigo. Minha querida Auricélia, veja, aqui no Moodle, tá, você tem a data limite para pedir a prorrogação. Observe, ó, solicitação de prorrogação do curso, disponível até 16 de agosto de 2026. Tá? Então, vejam, ó, o formulário de solicitação ficará disponível até 16 de agosto de 2026, que é um domingo. Então, a solicitação de prorrogação de curso, seja de TCC ou de disciplinas pendentes, reprovadas, né, caso alguém, né, são as disciplinas reprovadas, vocês têm até 16 de agosto, né, para preencher o formulário de solicitação. Tá? Passando desse prazo, o formulário fecha, e aí, consequentemente, entendeu? Você não vai poder pedir mais a prorrogação, tá bom? Professor Davi, sobre o questionário que você falou, estará aberto dia 29. É o de autoavaliação do curso
e a autoavaliação de vocês e a avaliação do curso, tá? Eu vou apresentar daqui a pouco, só um minutinho, viu, Valquíria? Eu já apresento. Sara, mais uma questão aqui. Essa última disciplina de TCC e seminário integrador, a única tarefa é construir o trabalho de conclusão de curso e responder a autoavaliação do curso, entendeu? A avaliação do curso. Vocês também precisam responder, porque é obrigatória a resposta da autoavaliação. O que vocês precisam fazer no final do curso? Vocês precisam responder a avaliação do curso, a autoavaliação do curso. Eu vou mostrar para vocês, ela está aqui no Moodle. Observe, tá? Aqui, ó, na quinta semana, formulário de autoavaliação discente, tá? Vai abrir que dia? Dia 29, ó. Disponível a partir de segunda-feira, dia 29 de junho. Formulário de autoavaliação discente, tá? Ele vai ficar disponível até o dia 23 de agosto, observe, ó, tá? Disponível até o final de 23 de agosto. Essa autoavaliação aqui, tá? Ela é obrigatória. Todos os alunos precisam preencher o formulário de autoavaliação discente e, consequentemente, né, o formulário de avaliação dos docentes, né, dos tutores, né? Então, tudo isso vocês precisam preencher. Então, esse formulário, que vai ser aberto no dia 29, tá? Todos devem preencher, é obrigatório. Então, o que vocês precisam fazer? Preencher esse formulário, fazer o TCC e depositar o TCC aqui na página, no Moodle, e fazer a apresentação do trabalho de vocês aonde? No seminário. Está vendo aqui, ó? Terceiro Seminário de Educação Especial, é obrigatório fazer a apresentação dos trabalhos. Tanto quem pedir prorrogação precisa fazer a apresentação, quanto aqueles que entregarem no tempo hábil, até 23 de agosto, precisam participar do seminário, entendeu? O seminário é obrigatório para a apresentação dos TCCs, entendeu? Ah, professor, mas eu não fiz meu TCC, eu pedi prorrogação. Posso participar do seminário? Pode, sem nenhum problema. O seminário, gente, dará direito a vocês a um certificado de participação, tá? Então, todos terão direito, aqueles que se inscreverem no seminário, terão direito a um certificado de participação e a gente faz esse cadastro diretamente no SIGA. E você tira o certificado diretamente no SIGA. Eu vou explicar aqui exatamente daqui a pouco, tá? Então, deixa eu ver aqui mais uma... Diga, Michele, minha querida. E eu vou perguntar aqui porque não sei se eu entendi direito. Quem tem disciplina, devendo alguma disciplina, tem que fazer essa prorrogação. Isso. Ok. Ok? Quem tiver com disciplina pendente, estou devendo a disciplina de deficiência física e AE, preciso solicitar a prorrogação. Tá bom? As notas de metodologia, minha querida, é o manual. Manuel, desculpa, Manuel, foi você que perguntou, né? As notas de metodologia estarão disponíveis entre 10 a 15 dias após o término da disciplina, tá bom? Então, a professora Mônica já está ciente, ela tem um prazo entre 10 a 15 dias para lançar as notas no SIGA e consolidar a disciplina de metodologia da pesquisa científica, tá ok? Tá? Não, o certificado não pode ser enviado por e-mail, porque ele não é digital ainda, entendeu? Então, a gente não tem a certificação eletrônica. Ela ainda está sendo desenvolvida pela a Superintendência, né, de Tecnologia da Informação da Universidade, tá bom? Então, ainda não temos como fazer isso, tá? Vou explicar para vocês agora algo de suma importância para todos vocês. Michele, você tem ainda alguma pergunta? Se não, você pode abaixar a mão, por favor, só para não me confundir. Obrigado, tá? Então, voltando aqui novamente para o Moodle, né? Então, aqui a gente tem o formulário, né, de autoavaliação. Só voltando aqui uma semana, ó, semana 4, tá? Aqui vocês vão encontrar informações sobre o repositório da biblioteca. Como é que eu devo fazer os procedimentos para depositar o meu TCC na biblioteca? Então, vejam, tá? Ó, instruções, tá, aos concludentes de pós-graduação lato sensu. Então, vocês têm aqui, entendeu? Algumas instruções de como pode orientá-los para que vocês possam fazer o depósito do TCC na biblioteca.
Futuramente, tá? Quando a gente tiver lá pelo mês de julho, agosto, a gente vai ter algumas reuniões, tá, com o pessoal da biblioteca para melhorar a comunicação, o trânsito, para que vocês possam fazer isso e não ter problemas, entendeu? Está um pouquinho lento aqui para abrir, cadê a página da UFESA? Mas deixa eu ver aqui se eu consigo, entendeu? Para mostrar aqui para vocês as instruções sobre como depositar os TCCs na biblioteca. Gente, pronto, abriu, tá? Abriu aqui, ó. Instruções aos concludentes. Então, vocês têm aqui, ó, como submeter o TCC de pós-graduação lato sensu no repositório da biblioteca. Fase 1, entendeu? Aí aqui é o aluno, entendeu? Aqui você também tem um tutorial para ajudar vocês a fazerem isso, tá ok? Então, vocês têm todas as informações aqui, tá? Para que vocês possam fazer a submissão. Lembrando, a biblioteca vai fazer um pré-cadastro de todos vocês. Esse pré-cadastro é utilizando o e-mail da UFESA, tá ok? Todos vocês, quando são cadastrados no SIGA-A, o SIGA-A gera automaticamente um e-mail institucional, entendeu? Esse e-mail institucional é o e-mail que a gente usa para fazer o pré-cadastro na biblioteca. Professor, por que não pode ser o e-mail pessoal? Gente, não pode ser o e-mail pessoal por motivos de segurança da informação, entendeu? Segurança das informações que constam no repositório, tá? Com o e-mail pessoal, né, a gente pode ter problema, entendeu? Hacker e outras questões mais. Para evitar, entendeu? Para evitar essas questões, tá? Que às vezes a pessoa, por exemplo, dá um e-mail que não é nem o e-mail dela, dá um e-mail de um amigo, de um colega, entendeu? Então, isso pode gerar problemas de segurança nos sistemas, tá? Então, para a gente não ter esse problema, o que a gente faz? A gente usa, né, o e-mail institucional, entendeu? Né? Que é justamente o e-mail da UFES. Todos vocês têm o e-mail, entendeu? @alunoufesa.edu.br. Todos vocês, que é gerado automaticamente. Caso alguém tenha alguma dúvida, vejam, aqui a gente encontra qual é o meu e-mail institucional e como acessá-lo pela primeira vez. Basta você clicar aqui e vocês encontram essas informações sobre o e-mail de vocês, tá? Ok? Clica aqui, ele vai direcionar para a página da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação, e aqui vocês encontram, ó, e-mail institucional para discentes. E aqui tem todas as informações, tá ok? E aqui vejam, geralmente, né, para facilitar, onde é que eu encontro esse e-mail? O e-mail, ele está lá no SIGA-A, tá? Ele vem abaixo do nome ou dos dados de vocês, aqui no canto, entendeu? Inferior direito. Tá? Aí você encontra aqui o e-mail institucional. Você vai encontrar o e-mail pessoal e embaixo o e-mail institucional. @alunos.ufesa.edu.br. Tá? Esse é o e-mail que vocês precisam acessar para ter acesso ao repositório da biblioteca e, consequentemente, depositarem o TCC de vocês, tá ok? Essas informações, como eu disse, gente, está disponível no Moodle. Tudo está disponível para vocês no Moodle. Caso vocês tenham dúvida, podem entrar em contato, entendeu, com a coordenação sem nenhum problema, tá? Então, vou voltar aqui ao curso, tá, para continuar aqui a exposição e, consequentemente, a gente chegar na parte mais importante, porque essas questões do repositório, mais adiante, com outras reuniões, a gente pode melhorar a comunicação e vocês terem ciência exatamente o que vocês devem fazer, tá? Mas, como eu disse, tudo consta aqui no Moodle, ok? Então, a gente tem, né, informações sobre o template, informações sobre a solicitação de prorrogação de curso, informações sobre o repositório da biblioteca, né, como depositar o TCC da biblioteca, o formulário de autoavaliação discente, já está disponível aqui, ou, na verdade, vai estar disponível a partir do dia 29, como eu disse para vocês, tá? A partir do dia 29. E vamos lá. Para aqueles alunos que já terminaram, né, o TCC. Professor, eu estou concluindo meu TCC. Daqui a 2 semanas eu concluo meu TCC. A minha professora já está nas últimas correções, o meu professor orientador já está nas últimas correções do meu TCC, e eu já estou terminando ele, praticamente. O que é que eu tenho que fazer agora? Você tem que se inscrever no seminário, entendeu? De Educação Especial IAE, tá?
Na verdade, você vai ter que fazer 2 inscrições, entendeu? Caso você queira o certificado de participação. Essa inscrição, essa primeira inscrição aqui, tá? Que vai estar disponível a partir do dia 29, vejam, a partir de 29 de junho já vai estar disponível para vocês, entendeu? Essa inscrição aqui, ela é necessária para a gente organizar as apresentações e as salas virtuais de apresentação. Então, essa inscrição vocês vão fazer pela plataforma Even, tá? Então, a gente criou na plataforma Even o seminário para que vocês possam fazer a inscrição e vocês anexam o resumo do trabalho de vocês. Entendeu? Então, o resumo vocês colocam e já disponibilizam aqui quando forem fazer a inscrição. Então, vocês clicam aqui, ó, observem, tá vendo? Isso aqui é importante. Ó. Para acessar o formulário de inscrição, clique no link acima e insira a seguinte senha. Seminário, tudo maiúsculo, underline, AEE, underline, 2026. Ok? Ó? Seminário, underline, AEE, underline, 2026. Tudo maiúsculo, tá? Vejam aqui, ó, período de inscrição, gente, tá? A plataforma Even vai estar aberta entre os dias 29 de junho, segunda-feira agora, até o dia 23 de agosto, domingo, ok? Então, a plataforma Even vai estar aberta para receber as inscrições, tá, de vocês, com os resumos, né, de vocês, até o dia 23 de agosto. Basta você clicar aqui no seminário, entendeu? Vai abrir uma outra página, tá? Consequentemente, essa página aqui, todo mundo está conseguindo ver a página? Estão conseguindo ver a página do seminário? Pronto, ok. Então, observe, o evento é privado, porque o evento é exclusivo para os alunos do AEE, entendeu? Basta vocês inserirem a senha, seminário, ok? Seminário, underline, AEE. Está aparecendo a página do Moodle, não está aparecendo a página do evento, não. Do Moodle? Então, peraí, só um minuto. Então, deixa eu tirar aqui o Moodle, tá? E colocar a página do evento para vocês. Só um minuto. Tá? Então, deixa eu sair aqui. E projetar aqui novamente. Pronto. Agora está aparecendo a página do evento? Ok? Agora sim. Pronto, tá? Então, plataforma Even, tá? Terceiro seminário de educação especial. Como eu disse para vocês, vocês inserem a senha, seminário, underline, AE, underline, 2026. Ok? Acessar evento, tá? Vocês entram na página do evento, da plataforma Even, realizar a inscrição, ok? E aí, quando for realizar a inscrição, que a inscrição, na verdade, só vai estar aberta entre o dia 29 e 23 de junho, aqui vocês vão inserir, entendeu? O resumo de vocês, tá? Em breve, né, as inscrições estarão abertas, tá ok? Aqui vocês vão fazer a submissão, entendeu? Dos resumos. Basta fazer só a submissão do resumo, entendeu? Essa inscrição aqui, ela é de suma importância para a gente poder organizar as apresentações. As apresentações são organizadas com base nessa inscrição e o resumo que você anexa, que é o resumo do artigo, aqui na plataforma Even, ela vai permitir que a gente, entendeu, controle, né, e distribua vocês entre as salas virtuais de apresentação, ok? Então, é necessário vocês fazerem esse procedimento, tá? Dúvidas? Alguma questão? Diga, Patrícia, minha querida. Professor, só para ver se eu entendi direitinho. O seminário ele vai ter 2 inscrições, certo? Uma para ser participante, ouvinte, e a outra para você defender o TCC. Isso. No caso, quem pediu a prorrogação do TCC não vai apresentar o TCC, vai poder se inscrever só como ouvinte, né? Isso. E a inscrição como ouvinte é pelo SIGA-A. Certo. Tá? Aí para quem vai apresentar. Isso. A inscrição, para quem vai apresentar, precisa fazer a inscrição na plataforma Even. Certo. Entendeu? Para quem quiser um certificado de participação e também aqueles que são ouvintes, precisam fazer a inscrição no SIGA-A.
Certo, porque o provavelmente eu Isso. vou ter prorrogação no meu TCC. Certo. Porque o certificado de participação, tá? O certificado de participação, a gente vai emitir diretamente pelo SIGA. Aí o aluno faz a inscrição do SIGA e recebe o certificado de participação, entendeu? Isso, resumo simples, que nem o professor Hamilton colocou aqui, tá? É o mesmo, não é o resumo expandido, é um resumo simples que você faz para o seu próprio artigo, entendeu? É um resumo de 250 palavras, né, que é o padrão, geralmente, né? O resumo expandido é um resumo já de 500 palavras, então não é esse resumo, ok? O professor Hamilton colocou aqui, excelente, entendeu? Sobre a possibilidade de outras pessoas assistirem a nossa apresentação no modo virtual. Não tem problema, as pessoas podem assistir, entendeu? A gente vai disponibilizar o link das salas virtuais e vocês podem, entendeu? Disponibilizar o link para um colega, para o amigo, para a esposa, para o namorado, sem nenhum problema, entendeu? Ok? As apresentações, gente, são públicas, ok? Dos artigos, tá? As apresentações são públicas, ok? As apresentações, Benedita, minha querida, eu vou falar sobre o template das apresentações. Existe um template, né, do PowerPoint, que é o padrão que vocês têm que usar para fazer as apresentações, ok? Vou falar sobre isso daqui a pouco, ok? Gente, alguma dúvida ainda sobre a inscrição na plataforma EVE? O link do SIGA, da plataforma SIGA, com as inscrições para ouvintes, né, e o certificado de participação, a gente vai disponibilizar em julho, ok? Não está pronto ainda, porque a programação eu ainda estou fechando com o professor Hamilton, quem serão os convidados, né, quem serão os professores palestrantes, né? A princípio, a gente já tem uma professora da Federal do Rio Grande do Sul, né, que ela aceitou o nosso convite, ela vai ser uma das palestrantes, e a gente também tem uma professora já da UERJ, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? Eu acho que o professor Hamilton está ainda conversando com professores da UFC, da Universidade Federal do Ceará, e eu não sei se da UFRN, professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, a gente vai ter, entendeu, um conjunto de palestrantes, né, que vão estar presentes no seminário, e a temática é a temática AEE e formação de professores. Essa é a temática do seminário, entendeu? Então, os palestrantes vão se desdobrar sobre essa temática e vão fazer apresentações relacionadas com a formação de professores e o atendimento educacional especializado. Então, pode ser formação de professores de autismo, formação de professores de deficiências múltiplas, formação de professores em sala de recursos multifuncionais, pode ser formação de professores e o plano de atendimento educacional especializado. Então, as temáticas são variadas, né? Mas elas vão estar correlacionadas, direcionadas, né, para essa questão da formação de professores, entendeu? A atuação, a formação dos professores. Então, o seminário, né, que vai ocorrer no dia 26, 27 e 28 de agosto, a gente vai ter palestras e mais palestras, são várias palestras, com profissionais renomados de grandes universidades brasileiras, né, universidades públicas brasileiras, que trabalham já há muito tempo com o atendimento educacional especializado, com as deficiências, com o problema da inclusão, entendeu? E com a educação especial. Então, o seminário, né, ele vai oportunizar um crescimento a mais para vocês, entendeu? Em relação às temáticas, em relação aos conteúdos, entendeu? O seminário, né, é a grande conclusão do curso na perspectiva o quê? De capacitar ainda mais, né, os estudantes, os cursistas, né, que são vocês que estão terminando esse curso de especialização. Então, a ideia do seminário, né, é oportunizar que todos vocês façam as pesquisas de vocês, apresentem essas pesquisas publicamente, desenvolvam, né, trabalhos voltados ao atendimento educacional especializado, relacionados com inúmeras temáticas, né, porque a gente tem inúmeros eixos, os eixos foram disponibilizados para vocês anteriormente, tá? Então, esses eixos, eles são correlacionados com as pesquisas que vocês estão desenvolvendo, e as apresentações vão ser relacionadas com esses eixos. Então, a gente tem pesquisas maravilhosas, né, em várias áreas, em vários campos, né, da inclusão
escolar, entendeu? Da educação especial e o que vocês possam imaginar. Então, o seminário ele é muito rico, né? E ele é ele é um desfecho, né? Um fechamento da conclusão de curso, que é algo assim muito importante, né? Para a formação de vocês, e não só para a formação de vocês, como para a universidade, para o público em geral, entendeu? Para as conversas, né? E os diálogos que a gente tem ao longo de todo esse processo. Então, o seminário ele tem essa característica, ele tem essa realidade, ele tem, na verdade, esse objetivo maior, que é justamente oportunizar uma formação ainda mais completa para todos vocês. Tá? Então, a gente tem até 23 de agosto, 23 de agosto, para poder apresentar no seminário o trabalho de conclusão de curso. Passando dessa data, você tem que pedir a prorrogação, entendeu? E aí, veja, o limite de solicitação da prorrogação não é dia 23, é dia 16 de agosto, uma semana antes. Tá? Então, se programem, se organizem. Se vocês perceberem que não vão conseguir concluir até o dia 16 de agosto, eu peço uma prorrogação, entendeu? E aí, se você conseguir concluir e fazer a sua inscrição no dia 23, não tem problema você ter solicitado a prorrogação, porque a gente pode cancelar ela sem nenhum problema, entendeu? Na dúvida, peça a prorrogação, entendeu? Sim, o modelo está na plataforma, eu já vou apresentar para vocês. Não teremos bancas, tá, gente? Tá? São apresentações públicas obrigatórias de conclusão de trabalho de curso. Mas a gente não vai montar bancas, entendeu? Por quê? Porque são mais de 300 alunos, na verdade, são 300 alunos, né? E no seminário, veja, no seminário passado, que foi em 2025, né? Agosto de 2025, foram 130 apresentações. Tá? É muito complicado você montar 130 bancas. Então, é um negócio assim de louco. Então, não teremos bancas, né? Porque o número de concludentes é muito grande e a gente não tem esse tempo, né, para montar a banca, entendeu? Então, vai ser uma apresentação pública obrigatória dos seminários, ok? Certo? O modelo está tudo na plataforma, e eu estou explicando bem direitinho, mas dúvidas podem me perguntar, entendeu? Pode repetir a questão da senha? Posso. Então, vou fechar aqui novamente, entendeu? Rapidamente, para que vocês possam ver como é que funciona para vocês terem acesso à plataforma, entendeu? Acesso à plataforma Even, tá? Então, deixa eu projetar aqui rapidamente aqui de novo a página do Moodle, entendeu? Na página do Moodle, eu explico novamente a questão da senha, rapidamente, antes da gente voltar aqui para outras questões, entendeu? Então, aqui a gente está no Moodle, né? Eu acho que aqui, deixa eu ver, isso, a gente está no Moodle, e aí vocês, por exemplo, vejam, tá? Para acessar o formulário, vocês precisam inserir a senha. A senha está disponível aqui na plataforma, tá ok? Basta você clicar aqui no terceiro seminário, entendeu? Clica no terceiro seminário, tá? Ele vai abrir a página da plataforma. Aí deixa eu projetar aqui a página da plataforma para vocês, rapidamente, entendeu? Novamente. Opa, peraí. Vou projetar aqui a página da plataforma, tá? E aí vocês vão ter acesso a essa página aqui, e aqui vocês inserem a senha, entendeu? Tudo maiúsculo, seminário, underline, AEE, underline 2026. Bom? Então, aqui vocês inserem a senha. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ter acesso à página do evento. Ok? Certo? Então, é muito simples. A inscrição vai estar aberta a partir do dia 29 de junho até o dia 23 de agosto. Certo? Ok? Então, deixa eu fechar aqui rapidamente e voltar aqui para o Moodle, tá? Para a gente continuar aqui as informações. E aí eu já estou a gente já está se encaminhando para os finalmente, né? Então, deixa eu ver aqui rapidamente, viu? A página do Moodle aqui rapidamente, e aí depois eu tiro as dúvidas, né, que possam ter ficado. Então, gente, o seminário, tá? Vocês precisam fazer a inscrição para poderem fazer as apresentações, e a gente organiza isso tudo bem direitinho. Mais adiante, a gente tem uma outra reunião
lá em julho, para explicar melhor para todos vocês como é que vai ocorrer os procedimentos. E aí, vejam, tá? Para finalizar, 8ª semana, né, da disciplina, tá? De trabalho de conclusão de curso e seminário integrador, tá? Envio do artigo e termo de conclusão. Então, veja aqui, ó, tá? Aqui, nessa 8ª semana, vocês vão encontrar o template, vejam, ó, template das apresentações, tá? No PowerPoint. Todas as apresentações, é obrigatório que as apresentações sejam feitas no template, tá bom? Então, é obrigatório que a apresentação seja feita no template. Eu vou abrir aqui o template para vocês, tá? Eu vou projetar aqui rapidamente para que vocês vejam o template das apresentações no PowerPoint. Terminou de fazer o TCC, monta as apresentações no PowerPoint. Professor, quantos minutos de apresentação? Gente, de 10 a 15 minutos, ok? De 10 a 15 minutos é o prazo de apresentação de cada aluno, entendeu? Então, deixa eu projetar aqui rapidamente o template para que vocês vejam. O template está disponível aonde? Na 8ª semana, no Moodle da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso e Seminário Integrador. Estão vendo o template? Então, esse aqui é o template da turma de 2026 do 3º Seminário de Educação Especial IAEE. Tá? Então, aqui vocês inserem o título, autor, e aqui, ó, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências bibliográficas. Tá? O template, gente, tem 5 slides, mas caso vocês precisem utilizar mais slides, basta vocês criarem aqui sem nenhum problema, entendeu? Basta você duplicar aqui o slide, ou criar um outro slide, criar um novo slide, que ele cria, entendeu? Mas lembrando, vocês têm de 10 a 15 minutos, tá? Não tem como fazer uma apresentação de 10 a 15 minutos com 20 slides. Isso é impossível, entendeu? Geralmente, o que acontece? Você gasta 1 minuto por slide, tá? Uma apresentação de 10 a 15 minutos, você tem que ter o quê? Entre 10, 12, no máximo 14 slides, ou 15 slides com o último slide, que é o slide das referências bibliográficas, ok? Então, vejam, não tem como você, por exemplo, se você botar 30 slides aqui, você não vai conseguir apresentar em 15 minutos. Isso é humanamente impossível, tá bom? Então, vejam, né, o template. Então, essa aqui lembrando, novamente, é obrigatório a apresentação no template. Tá? Aqueles que não apresentarem no template não vão poder apresentar o trabalho, certo? E o template, a gente pede para que vocês enviem para a gente. Eu vou abrir um espaço aqui, logo abaixo aqui do envio do arquivo, para que vocês possam enviar os templates. Os templates devem ser enviados para a gente, porque a gente vai projetar e é a gente que passa o template para o aluno, entendeu? Então, na verdade, vocês enviam o template com antecedência para a gente e a gente projeta o template na sala virtual e a gente vai passando o template sem nenhum problema, tá bom? Então, é obrigatório o template. Termo de conclusão. Gente, o termo de conclusão, quem é que preenche? Professor orientador. Terminou o trabalho, todas as correções foram feitas, o artigo está pronto para ser apresentado. O professor preenche o termo de conclusão de TCC, entendeu? É de suma importância o preenchimento e a assinatura com a assinatura Gov, mais uma vez, lembrando, isso já foi informado para todos os professores orientadores. Os professores orientadores receberam o termo de conclusão e os professores orientadores sabem que precisam preencher o termo com o nome completo do aluno, com o título completo do TCC e devem assinar, entendeu, com a assinatura Gov, para que a gente possa, posteriormente, confirmar, né, validar as assinaturas. Eu vou projetar aqui o termo de conclusão rapidamente, para que vocês possam também ver, e caso tenham alguma dúvida, possam me perguntar, tá? Então, vamos lá, rapidamente, termo de conclusão, ok? Então, vejam, termo de conclusão e entrega de trabalho de conclusão de curso. Então, aqui a gente tem as informações, né, Ministério da Educação, Universidade Federal Rural do Semiárido, Núcleo de Educação à Distância, curso de especialização em atendimento educacional especializado, tá? Lembrando, gente, esse termo de conclusão, ele vai
para a própria PPG, juntamente com a documentação de vocês, entendeu? Então, toda a documentação de vocês, mais o termo de conclusão e o TCC, é tudo entregue na própria PPG para que vocês possam ter o certificado, para que a própria PPG possa emitir o certificado. Sem o termo de conclusão, não tem como emitir o certificado. Então, observe, né, aos tantos dias do mês de agosto do ano de 2000, aí aqui tem que só alterar aqui, né, de 2026, ainda está do ano passado, né, 2025, mas aí a gente altera aqui, entendeu? Rapidamente, do ano, né, de 2026, depois eu corrijo lá, atualizo o termo, entendeu? Do ano de 2026, às 13 horas, 11 horas, aí 30 minutos, aí o professor estabelece um horário lá, deu-se por concluído o trabalho de conclusão do curso intitulado, aí o trabalho, entendeu? O titulado é Atendimento Educacional Especializado e o Ensino Fundamental, né? Críticas e avanços, né, em relação às salas de recurso multifuncional. Pronto, é o título. A autoria da aluna Alice Magalhães Fonseca, está aí o nome da aluna. Então, o nome completo deve ser colocado aqui, que é obrigatório, nome completo também aqui, obrigatório, entendeu? Para a gente não ter nenhum tipo de problema em relação à emissão de certificado lá na própria PPG. Para a apresentação no Seminário Integrador de Defesa Pública... O professor parou de apresentar. Opa, só um minutinho, entendeu? Deixa eu projetar novamente. Pronto, está apresentando, deu certo? Agora sim. Pronto, tá? Então, para a apresentação no Seminário Integrador de Defesa Pública, do citado trabalho, requisito parcial para a obtenção do grau de especialista em educação em atendimento educacional especializado, entendeu? Por que requisito parcial? Como eu disse para vocês, além do TCC, vocês precisam concluir as disciplinas, tá? Se eu tiver disciplina reprovada, se eu tiver disciplina pendente, a conclusão do TCC e a apresentação do TCC não dá direito à emissão de certificado, tá? É por isso que é um requisito parcial. Por quê? Porque você precisa completar os outros requisitos, que são as disciplinas. Após atingir as normas regulares de trabalho de conclusão de curso, o orientador procedeu ao julgamento e o aluno foi considerado, e aí o conceito é aprovado ou reprovado. Aí o professor coloca somente o conceito, tá bom? O resultado foi comunicado ao aluno pela coordenação do curso, ou seja, depois que a gente recebe essas informações, né, diretamente do Moodle, porque vocês vão pegar o termo de conclusão juntamente com o TCC e vão depositar no Moodle, aí a coordenação faz o cadastro do TCC de vocês no histórico de vocês no SIGA-A, entendeu? E aí a coordenação comunica a todos vocês, entendeu, que esse cadastro foi realizado, né, e a aprovação foi lançada no histórico, tá? Nada mais havendo a tratar, o orientador deu por encerrado a apreciação, que tem por conteúdo o teor deste termo, que após aprovado segue assinado pelo orientador para fins de produção dos efeitos legais, né? Que é justamente o que a emissão do certificado, tá? E aí o nome completo do orientador e é obrigatório, né, assinar obrigatoriamente com a assinatura GovBR, tá bom? Então, obrigatoriamente assinar com a GovBR. Aqui, mais abaixo, tem algumas outras orientações para os professores orientadores, né, sobre o TCC, entendeu? E aí, aqui é para os professores, para eles poderem se organizar, e caso vocês também queiram ler, né, vocês podem ler como é que o trabalho é avaliado ou deve ser avaliado, entendeu? Trabalho escrito, né? Então, vocês precisam atingir esses patamares, né, em relação ao trabalho escrito, né? Veja, o trabalho escrito, o orientador deve avaliar a organização sequencial, argumentação, profundidade do tema, relevância e contribuição acadêmica da pesquisa, correção gramatical, clareza, apresentação estética e adequação aos aspectos formais e às normas da ABNT, tá? Então, todos os trabalhos, né, são julgados de acordo com esses quesitos que estão aqui, entendeu? Disponíveis para os professores orientadores, tá ok? E aí, caso vocês também tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, tá bom? Então, esse aqui é o termo de conclusão, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui e voltar novamente lá para o Moodle,
tá? Para a gente continuar a nossa exposição. Tá? Então, voltando aqui ao Moodle, rapidamente. Com o termo de conclusão em mãos, tá? Vocês vão fazer o depósito do TCC, envio do artigo, do termo de conclusão e do termo de consentimento. Lembrem, os termos de consentimento são aqueles termos que vocês devem usar para pesquisas com seres humanos, ou seja, pesquisa de estudo de caso, pesquisa de campo, né, que envolva pessoas, né, que envolva os seres humanos, entendeu? Então, essas pesquisas precisam ter o termo de consentimento. E a gente tem um exemplo, né, um modelo de termo de consentimento, que está onde? Está na sala da coordenação. Tá? Então, o termo de conclusão e o termo de consentimento, junto com o TCC, deve ser enviado, entendeu, aqui pelo Moodle, através dessa aba, tá? Ou esse link aqui, que vocês têm acesso. Okay? Aí vocês enviam o termo. Tá? Observem, tá? Abertura e vencimento, data limite. A partir de 1º de julho, o Moodle vai estar aberto para que vocês enviem os trabalhos de vocês. E no dia 23 de agosto, ele vai fechar e não vai receber absolutamente mais nenhum trabalho. Tá bom? A data limite é 23 de agosto para poder participar do seminário nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Ok? Na prorrogação, a gente vai ter uma disciplina dessa, entendeu? Aberta somente para prorrogação e receber os TCCs, entendeu? Durante o processo de prorrogação, entendeu? Então, a gente vai ter um outro momento, com outras datas, para receber os TCCs das prorrogações, tá bom? Então, o envio, tá? Envio do artigo, termo de conclusão e os termos de consentimento devem ser enviados com prazo limite de 23 de agosto de 2026. Essas informações foram passadas para todos os professores orientadores. Os professores orientadores também possuem essas informações, porque a gente encaminhou para todos eles por e-mail, tá bom? Dúvidas? Vamos lá, dúvidas. Diga, Patrícia, minha querida. Professor, no caso, a gente que vai pedir prorrogação, esses Sim. termos de consentimento, eles vão ser prorrogados também? Sim. O envio? Ele está também disponível para você e ele é prorrogado juntamente com o envio do termo de conclusão e do TCC, entendeu? Porque, no caso, eu estou pensando em fazer perguntas pelo Google Forms, né? Para a minha pesquisa. Não tem problema, você pode adaptar o termo para o Google Forms, entendeu? Sim. Então, de todo jeito, eu preciso usar esse termo, né? Mesmo de sendo qualquer jeito, de qualquer jeito. Ó, gente, por que a gente precisa usar os termos de consentimento? Tá? De fato, o correto seria o quê? Seria uma comissão de ética para avaliar o trabalho, entendeu? Só que a gente não tem tempo hábil para isso. Sem falar que é muita gente, entendeu? A gente não tem nem tempo, né, para fazer isso e nem tem estrutura, entendeu? Para fazer isso, tá? Então, o que é que a gente fez? A gente optou pelos termos de consentimento, tá? Então, eu vou projetar aqui novamente o termo de consentimento para que todos possam olhar o termo, verificar o termo e adaptar ele da melhor maneira possível. Ó, professor, eu vou fazer um questionário no Google Forms. Então, monta no Google Forms, né, um termo de consentimento que é possível você montar lá e você, por exemplo, a primeira pergunta do formulário do Google Forms para você fazer a pesquisa é se o pesquisado ele concorda ou não com o termo de consentimento, entendeu? Aí ele concordando, ele tem acesso às outras perguntas do formulário que você vai fazer pelo Google Forms, entendeu? Então, é de suma importância que a gente tenha os termos para evitar conflitos ou maus entendidos em relação aos procedimentos éticos relacionados à pesquisa com indivíduos, com pessoas, com seres humanos. Tá? Então, é de suma importância o termo de consentimento para pesquisas de estudo de caso, para pesquisas, entendeu? Que são feitas pesquisas de campo, em loco, que entrevistam pessoas, passam questionário para pessoas e outras questões. Entendeu? Professor, uma pesquisa bibliográfica, é preciso termo de consentimento? Não, gente.
Porque é uma pesquisa bibliográfica que você está fazendo nos livros, nos textos, entendeu? Você não está entrevistando ninguém, você não está passando um questionário para ninguém, você não está fazendo um estudo de caso com nenhum aluno, então não precisa, entendeu? O termo de consentimento ele é necessário quando envolve seres humanos. Na sala da coordenação, vocês vão encontrar lá orientações de TCC, vocês encontram lá modelo do termo de consentimento. Entendeu? Esse modelo pode ser adaptado, pode, sem nenhum problema, mas a estrutura básica dele deve ser mantida. Entendeu? Questões, por exemplo, que são perguntadas, né, que são abordadas no termo de consentimento, essas questões precisam ser mantidas para que vocês, por exemplo, possam deixar o trabalho de vocês, ou permitir que o trabalho de vocês não tenha nenhum tipo de questionamento ético, principalmente se vocês forem publicar em periódicos, revistas nacionais, internacionais e outras questões mais, tá? Então, eu vou projetar aqui o termo, como eu disse, o termo está onde? Na sala da coordenação, entendeu? Então, vocês encontram o termo na sala da coordenação. Cíntia, minha querida, só um minutinho que eu já lhe dou a palavra, por favor, viu? Então, vejam, tá? Termo de consentimento livre e esclarecido. Então, Patrícia, você pode adaptar ele, entendeu, para o Google Forms sem nenhum problema. Mas observe, entendeu, que o termo ele possui, né, informações para o entrevistado, para a pessoa que vai ser entrevistada, né? Ó, você está sendo convidado para participar da pesquisa. Aí o título da pesquisa, né, o título do trabalho, a pessoa coloca aqui, né, do Núcleo de Educação à Distância, pela Universidade Federal Rural de Semiárido, campus Mossoró. Sua colaboração é de suma importância para o desenvolvimento da pesquisa. A participação é de forma voluntária. Então, essas informações aqui, ó, precisam constar no termo, entendeu? A participação é de forma voluntária, onde você não terá nenhum pagamento ou custo referente à sua participação no estudo, entendeu? Então, isso aqui precisa ficar claro, tá? Sua identidade pessoal, entendeu? Será mantida em sigilo e os materiais utilizados para a coleta dos dados ficarão armazenados sob a responsabilidade do professor responsável por, no máximo, 5 anos, de acordo com a LAI, né, que é a Lei de Acesso à Informação. Após esse período, serão queimados, apagados, destruídos no banco de dados, entendeu? Os resultados poderão ser divulgados e apresentados em congressos e outros eventos científicos, revistas científicas, ou seja, o pesquisado, a pessoa que você está entrevistando, a pessoa que você está fazendo, aplicando o questionário, ela precisa concordar com isso. Ela precisa aceitar que as informações que você está colhendo ali, você depois pode divulgar, você pode publicizar. Então, isso aqui precisa estar claro, entendeu? Para o pesquisado, para a pessoa que é entrevistada, para aquela pessoa que você está fazendo a pesquisa, entendeu? Entretanto, ele mostrará apenas os resultados obtidos como um todo, sem revelar seu nome ou qualquer informação que esteja relacionada com sua privacidade, tá? Em qualquer momento, você poderá solicitar esclarecimentos ou informações adicionais sobre o andamento da pesquisa, através do professor responsável. Também poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. Se você, por exemplo, se o entrevistado se sentir incomodado, se ele, por exemplo, não gostar de alguma coisa, ele pode cancelar e aí, consequentemente, você interrompe todo o processo de pesquisa, entendeu? E, né, não tem como você ir adiante, entendeu? Porque isso pode causar prejuízo, outras questões, entendeu? Podem ter outros desdobramentos. Então, para não ocorrer isso, você, entendeu? Interrompe, entendeu? Aí o estudo será realizado através do quê? Através de entrevista, questionário, entendeu? Entrevista semi-estruturada, aí você coloca aqui quais são os recursos, né, que você vai utilizar, vai ser filmado, entendeu? A gente vai filmar a entrevista, tem que ter a autorização da pessoa, né, que está sendo filmada. Então, tudo isso é de suma importância, né, para pesquisas que são desenvolvidas com seres humanos, entendeu? E aí ele preenche, ele assina, você coloca o seu nome, ó, discente pesquisador, o professor orientador aqui, entendeu? E aqui, consequentemente, a pessoa que participou da pesquisa. Se a pessoa for de menor, né, se for um estudante, por exemplo, da sala de recursos multifuncionais, né, um menor, quem assina autorizando é o responsável por ele. É o pai, é a mãe, é o tio, é o responsável, ok? Então, isso aqui, o termo de consentimento, gente,
ele é de suma importância para as pesquisas que são realizadas com seres humanos, ok? Diga, Cíntia, minha querida. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu fiquei com a dúvida com relação à avaliação que é feita do nosso trabalho pelo nosso próprio orientador. Após Sim. a apresentação, ele vai preencher um formulário atribuindo notas, e aí é ele que faz a submissão se foi aprovado ou não? Não, Ou somos seguinte, nós? vocês que fazem isso. O professor, ele preenche o termo de conclusão. Tá? O professor preenche o termo de conclusão. O conceito, aprovado ou reprovado. E aí, consequentemente, ele manda o termo de conclusão para você assinado e você deposita no Moodle o termo de conclusão e o TCC. E o termo de consentimento, caso seja necessário. Ok? Entendi. Então, no caso, a gente já é anterior ao seminário integrador, né? Isso. Essa avaliação, né? A entrega do termo e o TCC, vocês precisam entregar com antecedência antes do seminário. Entendeu? Para você apresentar o seminário, o TCC já tem que estar no Moodle. E o termo de conclusão também. Somente serão apresentados os TCCs nos seminários cujos termos de conclusão tiverem corretamente assinados e preenchidos pelos professores orientadores e depositados no Moodle. Ok? Ok. Deu para entender, sim? Entendi. Eu pensei que no seminário a gente também seria avaliado ali. O seminário é o seguinte, o seminário você, por exemplo, óbvio, você está sendo também avaliado no seminário. Porque se você não apresentar o seu trabalho, você não é nota 0. Está entendendo? Ok? Certo. Mas não vai ter uma banca julgadora do seu trabalho, propriamente. Entendeu? Certo. Esse julgamento ele já vai ter acontecido assim, um pouco com antecedência pelo próprio professor orientador, e lá no seminário você conclui com a sua exposição oral. Ok? Ok, tá bom. Mas não Obrigada. teremos isso, não teremos uma banca julgadora, entendeu? Propriamente formal, entendeu? Como acontece em mestrado, doutorado, outras questões. E até em especialização, entendeu? Claro que, por exemplo, no nosso caso, né, como é muita gente, não tem como a gente organizar dentro dessa configuração. Então, a gente optou pelos seminários, a gente opta por uma outra forma de apresentação. Isso é permitido porque o MEC autoriza, ok? Só vale lembrar, tá, viu, gente? Então, os cursos de especialização, que são cursos lato sensu, eles são autorizados pelo MEC, pelo Ministério da Educação, a terem outras modalidades de avaliação de trabalho de conclusão de curso. Enquanto que mestrado e doutorado, o MEC não autoriza. O MEC, por exemplo, para mestrado e doutorado estrito sensu, você tem que ter uma banca. Para o lato sensu, você tem uma portaria do MEC que autoriza e oportuniza outras modalidades. E aí você pode ter a banca, caso a instituição queira. Mas você pode montar um seminário, como a gente está montando, entendeu? Então, é permitido isso, entendeu? Pelo Ministério da Educação, entendeu? Então, não se preocupe, Cíntia, ok? Certo, tá bom. Obrigada, professor. Bom, de nada. Diga, Diego, meu querido. Oi, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo. Referente à apresentação, quantas lâminas e quanto tempo a gente vai ter para poder fazer a apresentação? De 10 a 15 minutos. Certo. E quantas lâminas? Vocês, aí no caso, os slides, né? Veja, o que eu indico, e aí eu já até falei anteriormente, entendeu? É um minuto para cada slide. Geralmente é isso que a gente contabiliza, entendeu? Então, se você tem de 10 a 15, o slide não pode passar de 15 slides, entendeu? Certo. Não tem como você montar 20 slides para apresentar em 10, 15 minutos. Você não vai conseguir fazer isso. A não ser que fique uma apresentação ali gerada, uma apresentação, entendeu? Descoordenada, entendeu? Um negócio assim meio complicado, entendeu? Entendi. Então, para você fazer uma boa apresentação, no máximo 10 slides, 12 slides, 14 slides ali estourando, entendeu? Tá certo. Ok? Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Cíntia, aí voltando aqui às apresentações, já que a Cíntia está perguntando, porque isso também vai ser
assunto de uma outra reunião, entendeu? Mais adiante a gente vai fazer uma outra reunião explicando as salas virtuais, os horários, os dias, tudo bem direitinho. Vejam, gente, as palestras no seminário são pela manhã. As apresentações são pela tarde e à noite. Então, as apresentações possuem os horários das 14 às 17h30 e os horários das 18 às 20h30, entendeu? Então, por exemplo, as apresentações ocorrem na quarta, quinta e sexta, tá? E elas vão ocorrer à tarde e à noite. Os intervalos de 14 às 17h30, das 18 às 20h30. Diga, Leandro, meu querido. Eu trabalho à tarde. Pela manhã, no caso, não tem como quem trabalha nesses horários ter uma preferência para esses horários à noite? A gente vai dar preferência. Não se preocupe que na hora da gente fazer a organização, a gente vai tentar fazer isso da melhor maneira possível. Mas uma coisa importante, maravilha. uma coisa importante. Caso as excepcionalidades, a gente pode abrir apresentações no sábado pela manhã, entendeu? Que seria dia 29. Mas isso são casos excepcionais, entendeu? Entendi, professor, obrigado. Pode ocorrer que as apresentações também sejam sábado pela manhã, tá bom? Deixa eu ver aqui se temos alguma pergunta. Isso, mais alguma questão, gente? A senha já está aqui, deixa eu ver os slides, né? Eu já falei, a média. Quem não utilizou o termo de consentimento? Bem, gente, como eu disse, o termo de consentimento ele é de suma importância para trabalhos que são feitos com seres humanos. Se você não usou, óbvio que a gente, por exemplo, não vai criar um celeuma aqui, entendeu? Em relação a isso, tá? Mas a grande questão, né, é que, por exemplo, o seu trabalho pode ser questionado. O seu trabalho, por exemplo, se você for publicar numa revista, o seu trabalho pode, entendeu? Levantar-se algumas dúvidas em relação ao seu trabalho, entendeu? Então, o termo de consentimento, ele livra a gente, ou, na verdade, a gente teria que ter uma comissão de ética, como eu falei anteriormente, mas o termo, na verdade, ele dá um suporte, ele dá, por exemplo, ali ele contribui, né, para que a gente possa justificar a forma da pesquisa, entendeu? A metodologia utilizada, aplicada para o desenvolvimento da pesquisa. Sem o termo, entendeu? Você pode ser questionado. Seu trabalho, por exemplo, se você for publicar numa revista, fica muito complicado. Por exemplo, a gente está criando um periódico. Nós estamos criando um periódico lá na UFES, entendeu? Para atender às demandas dos artigos e publicar os artigos da nossa revista eletrônica, né, das nossas especializações. Você, por exemplo, não poderia publicar com a gente, porque você não tem um termo de consentimento. A gente não ia publicar, entendeu? Uma pesquisa com seres humanos que a gente não tenha um termo de consentimento que autorize aquele tipo de pesquisa, que autorize a publicização dos dados e outras questões mais, entendeu? Por quê? Porque isso dá problema jurídico, isso dá problema legal e outras questões mais, entendeu? Então, o termo de consentimento, ele tem essa finalidade, entendeu? Tá? Então, o termo é para o caso... Isso, pesquisas com seres humanos, ok? Pesquisas bibliográficas não precisam do termo de consentimento. Isso tudo tem que ser assinado com a assinatura Gov, entendeu? Porque a assinatura Gov a gente pode certificar a assinatura, entendeu? Sem nenhum problema, tá bom? Leandro, você ainda tem alguma pergunta? Tenho não, professor, obrigado, viu? Ou não? Tu abaixa a mão, por favor, só para mim não confundir aqui. Diga, Michele, minha querida. O termo... Michele? Está escutando? O termo de consentimento, sendo pesquisa documental, em uma escola municipal, precisa do termo? Eu tenho que pedir o diretor, coordenadora para assinar? Você fez uma pesquisa, pronto, a pesquisa foi feita com os professores da escola, com os alunos da escola, ou não? A escola. Você, por exemplo, por exemplo, a escola é o campo de pesquisa, certo? Mas você fez entrevista com algum coordenador? Não. Com algum gestor da escola? Não. Não? Você só observou a estrutura da escola e como a escola, por exemplo, ela trabalha e desenvolve os processos. Sim, sim. Certo?
eu creio que não precisa do termo, entendeu? Porque você não está fazendo uma pesquisa propriamente com os indivíduos, com as pessoas, entendeu? Você está analisando ali o espaço, o ambiente, entendeu? Então, ela, na verdade, ela não é uma pesquisa propriamente, não é um estudo de caso, e também você, por exemplo, não está usando nenhum tipo de ferramenta como entrevista, como questionário, colhendo dados, entendeu, das pessoas e informações relacionadas aos indivíduos, entendeu? Então, eu creio que não precisa do termo. Remson, meu amigo, me ajude aqui, eu estou equivocado ou não? Não, Davi, é isso mesmo. Se não há entrevista diretamente com alguém, se você não está ali diretamente tratando com alguém, então não há necessidade do termo, nesse caso. Isso. Entendeu? Então, viu, Michele? Então, você não precisaria propriamente do termo, entendeu? Certo? Ok? Alguma dúvida ainda? Bem, gente, é o seguinte, tá? Diga, Patrícia. No meu caso, vai ser parecido com a colega Michele, porque eu queria fazer como é que eu posso dizer, os desafios que a gente encontra, né, dentro do município que eu trabalho. Aí eu estava pensando em fazer o questionário, mas eu posso fazer que nem ela, só descrever a minha prática dentro da escola, aí eu não cito o nome da escola, né? Sim, isso. Você, por exemplo, você pode citar, você pode criar um nome fictício para ela, entendeu? Para a própria escola, entendeu? Caso você, por exemplo, porque citando o nome propriamente, também não criaria nenhum, vamos dizer assim, um celeuma, entendeu? Tão grande, entendeu? Dependendo das informações que você fosse colocar no trabalho. Entendeu? É óbvio que se você for fazer uma crítica à instituição, aí a gente precisa ter um pouco de cuidado, e aí precisaria do termo. Entendeu? Professor Remson, por favor. O termo ele é para proteger o indivíduo, a pessoa, as pessoas que fazem, de algum modo, fazem parte da sua pesquisa, e que não tem forma de se proteger por si só. Instituições, e que são instituições públicas, instituições que devem prestar conta à sociedade, que prestam serviço à sociedade, elas não estão protegidas por um termo de consentimento livre e esclarecido, como isso. Bem ressaltado isso aí. Obrigado, viu, professor Remson? Pronto, então eu vou mudar, não vou mais entrevistar ninguém não, porque vai dar mais trabalho. Eu vou falar da minha vivência profissional dentro da escola. Porque aí fica mais complicado, entendeu? Tá certo, obrigada. Tá vendo? De nada, meu querido. Gente, mais alguma consideração? Tereza, por favor, minha querida. Boa noite. Boa noite. Professor, eu estou com uma dúvida, assim, eu acho que muita gente também deve estar com um monte de ideias e até sem saber como colocar em prática, né? E, Sim. assim, o que eu pensei em agora já, depois dessa semana já mudei, enfim. Mas o que eu estava, no momento, pensando em fazer, eu acho que até bem parecido com o que Michele, talvez, né, queira, é a questão da importância, né, de um determinado recurso, né, para o desenvolvimento de crianças atípicas. E eu quero fazer sobre a minha vivência no recinto escolar. Então, nesse caso, eu não preciso de pedir termos, né? Você, na verdade, você está fazendo da sua vivência, das suas experiências dentro do ambiente da escola, não é isso? Exatamente. Eu vou escolher um espaço, que é um espaço que é um espaço novo, um espaço inovador que eu estou trabalhando, e aí eu quero fazer relacionado a essa questão. Pois é. Então, eu creio que você, por exemplo, não precisa do termo, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, você não vai se centrar, não vai entrevistar um indivíduo, não vai relatar um caso ou um estudo de caso específico de um indivíduo, nem absolutamente nada disso, entendeu? Sim, sim. Só era isso, tá? Obrigada. Então, basicamente, não necessariamente precisaria do termo, entendeu? Ok. Bom. Aí, Tereza, você levantou de novo a mão ou não? Não. Pronto. Gente, mais alguma questão? Viu? Diga, Edjane, minha querida. Professor, boa noite. Boa noite. Eu queria me informar sobre uma dúvida com relação a esse termo. Tipo, se eu não trabalho na determinada instituição,
Eu não Certo. pretendo entrevistar nenhum professor, nenhum diretor, nenhum supervisor, nem nada. Eu só pretendo ir observar a prática, de acordo com a minha pesquisa. Precisa desse termo? Ok. Só me tira uma dúvida. A instituição autorizou a você entrar lá para que você faça o processo de observação em loco, não é isso? Isso. Então, eu creio que não. Estou enganado, Remson? Eu acho que é interessante, Edjano, você ter essa autorização da instituição por escrito. Isso aí. É resposta a um e-mail perguntando, esclarecendo qual é a sua pesquisa, do que se trata, e a instituição respondendo que confirma, que autoriza a sua presença ali. Nesse caso, serve mesmo utilizar o termo, né? Colher a assinatura da gestão. Pode, sem nenhum problema, entendeu? Só que o termo ele é bem específico a pessoas, né? E não propriamente a instituição, mas você pode adaptar sem nenhum problema, entendeu? Ok. A instituição autorizou, né, você a fazer a observação em loco sem nenhum problema, entendeu? Entendi. Ok? Tá? Gente, alguma dúvida ainda? Alguma questão? Tá? Lembrando, tá? Essa é a nossa primeira reunião sobre a entrega dos trabalhos de conclusão de curso. Muitas dúvidas podem surgir ao longo do processo. Não se preocupem, tá? A gente vai fazer outras reuniões, tá? Em julho a gente vai ter uma reunião, quando a gente organizar melhor, entendeu? A plataforma de apresentação, as salas das apresentações. Vocês vão ter, entendeu? Outros contatos, reuniões com a gente, para facilitar o processo, entendeu? Não se preocupem. E dúvidas podem perguntar à coordenação, podem entrar em contato com o professor Remson, podem entrar em contato comigo, entendeu? Muitas das informações estão já na própria plataforma Moodle, como eu mostrei para vocês, tá? Para que vocês não tenham dificuldades em relação a isso, tá bom? A Ana colocou uma questão aqui, deixa eu só ver. No caso da pesquisa autobiográfica ou autoetnográfica da instituição que trabalha, é necessário o uso do termo? Creio que não, porque a autobiográfica, essa autobiografia é sua, né, Ana? Da sua prática, né? Da sua imersão dentro da instituição, é isso? Sim, então pronto, não precisa, entendeu? Porque é a sua prática, a sua vivência, são as suas... você está relatando, é como se você fizesse um relato de caso, né? Você, né, fazendo o seu relato, então creio que não, entendeu? Certo? Isso, autobiográfico. Os relatos autobiográficos, gente, é você mesmo fazendo todo o procedimento. Então, na verdade, não tem, né, um outro que esteja envolvido ou implicado na pesquisa propriamente, entendeu? Certo? Remson, mais alguma consideração, alguma questão, meu querido? Não, Davi, acho que você explicou tudo e, como você disse para o pessoal, haverá outros encontros, a gente ainda vai esclarecer, tem muitos detalhes pela frente, a gente vai... estamos à disposição para estar explicando para vocês. Isso. Tá? Como o próprio Remson colocou, gente, a programação ainda vai ser disponibilizada, entendeu? O folder da programação a gente ainda vai montar com o nome de todos os palestrantes, entendeu? Com os horários das apresentações. Como eu disse para vocês, esse intervalo de horários, né? Das 14 às 17h30, das 18 às 20h30, são horários fixos já, então vocês já têm uma ideia. A gente vai distribuir vocês ao longo desses horários. Caso, por exemplo, alguém caia num horário e que esteja, por exemplo, no trabalho, não possa apresentar, a gente remaneja para um outro horário e aí a gente vai acertando, entendeu? As apresentações sem nenhum problema. Diga, Maria Martins, minha querida. Boa noite, pessoal. Professor, eu entrei após as 7, não sei se foi falado ou se foi falado até aqui quando eu estava. Eu estou naquele grupo que perdi uma disciplina, né? Inclusive, eu perguntei ao senhor, depois daquelas instruções que você deu no e-mail, sobre como era que funcionava, uma vez que eu já estava sendo orientada pela professora Elisângela, né? A gente já teve alguns encontros pelo Meet. E aí quando fui preencher o questionário, marquei que estava dentro da condição de aluna pendente, né? Eu perdi uma disciplina, não pude fazê-la. E aí eu marquei a questão, já que foi dada essa possibilidade de adiar o TCC. Eu sei que eu acho que eu vou conseguir defender no prazo. Então não tem problema porque eu marquei, não? Não tem problema. Ah, beleza. Pronto, perfeito. Obrigada. Só isso mesmo.
o que eu sugiro, o que eu estou sugerindo para as pessoas ou para os alunos, para os cursistas. Eu acho que eu não vou conseguir. Não, eu acho que eu consigo. Qualquer dúvida, preenche o termo e marca a prorrogação. Entendeu? Perfeito. Conseguiu defender, não tem problema. A prorrogação a gente cancela depois, a gente anula. Ali não tem problema, entendeu? Ok? Entendi sim, obrigada. De nada, minha querida. Tá? Gente, mais alguma questão? Porque aí a gente encerra por hoje. O link eu vou tentar disponibilizar dessa entrevista diretamente no Moodle, né, para que vocês tenham acesso lá na própria disciplina, entendeu? Para que vocês tenham acesso na própria disciplina. E aí, quaisquer dúvidas, pode entrar em contato comigo, com o professor Hamilton, entendeu? Que a gente debate. O que a gente não puder resolver em loco, né, que a gente já resolve, a gente leva para o colegiado. A gente tem uma comissão de professores, tá, que resolvem outros problemas, caso a gente não possa resolver de maneira, vamos dizer assim, individual, né, de maneira... esqueci a palavra, eu ia citar uma palavra jurídica aqui, já esqueci a palavra, entendeu? Mas de maneira individual, entendeu? Caso a gente precise, a gente leva para a instância no colegiado de professores e a gente decide, entendeu? Quaisquer problemas excepcionais ou situações excepcionais, tá bom? Ok? Eu agradeço a participação de todos, é uma sexta-feira, né? Todo mundo cansado. Um ótimo final de semana, um excelente jogo do Brasil na segunda-feira, entendeu? Contra o Japão, tá? Hamilton, meu querido, depois eu falo com você para a gente terminar a programação, tá? E eu agradeço a participação de todos, entendeu? Alexandra, você levantou a mão ainda, minha querida? Ótimo, tá ok? Então, eu vou disponibilizar o link e dúvidas, né? A gente marca uma outra reunião aí em julho, tá? E a gente vai acertando sem nenhum problema. Não se preocupem que a formação, né, e a conclusão do curso de vocês vai ser algo maravilhoso, entendeu? Já parabenizo a todos por terem chegado até aqui nesse momento, né? Porque já passaram por inúmeras disciplinas, inúmeras questões, entendeu? Então, todos já estão de parabéns, né? Porque já chegaram no TCC, ok? Já estão gente, eu agradeço. Final. Na reta final, né, não, Hamilton? É quase a Fórmula 1, entendeu? Mas não se preocupem, todos irão cruzar, entendeu? A linha de chegada, tá bom, gente? Eu agradeço mais uma vez a participação de todos e a gente vai se comunicando. E dúvidas podem entrar em contato com a gente. Hamilton, meu querido, muito obrigado também pela sua participação e obrigado pela participação de todos, tutores, né, que estejam aqui também presentes, tá bom? Então, gente, uma boa noite, um abraço. Eu vou interromper a gravação, entendeu? E um excelente final de semana para todos, tá? Um abraço, gente. Até. Tchau, Davi. Depois a gente conversa. Valeu, Hamilton. Um abraço. Bom final de semana.